Olá, eu sou Nathalie Favaron, autora do livro O Reencontro e estou muito feliz de estar aqui com você. Você vem me acompanhando há tanto tempo aqui no Somos Todos Um e nesse momento eu tenho uma novidade para te contar. Depois de muitos anos de escrita, de escrever artigos aqui sobre como curar as nossas questões pessoais, às vezes aquelas mais difíceis, que é quando a gente tem dores em relação à nossa família, aos nossos relacionamentos, era mais do que natural que eu escrevesse um livro. Juntando toda a minha experiência desses 11 anos de consultório, mas não foi assim que aconteceu. Eu esperava escrever esse livro e de repente eu comecei a escrever outro livro. E essa é a história que eu vou te contar hoje, como surgiu o reencontro e como esse livro se transformou nessa ferramenta incrível, nessa novidade, nesse jeito diferente de ler que eu vou apresentar para vocês hoje. Isso começou há 2 anos atrás, lá atrás. Eu estava meditando um dia e de repente eu tive quase como se fosse uma epifânia, que eu chamo. Eu estava meditando na frente de uma árvore, beija-flores ali, nas flores voando, e eu lembrei de uma vez, há muitos anos atrás, quando eu me apaixonei completamente por uma pessoa. E fui lembrando cada pedacinho daquela história e fui ficando tão feliz, tão preenchida, e de repente eu me dei conta de que eu não estava lembrando da pessoa, eu estava lembrando do amor que eu senti por ele naquele momento. E quando eu descobri que o que estava me deixando alegre, feliz, com um sorriso nos lábios, um brilho nos olhos, era o amor que eu sempre senti, eu corri como boa escritora para tentar escrever e aprisionar aquela informação, para traduzir em palavras aquela alegria imensa que eu estava sentindo. E quando eu consegui fazer isso, corri para a sala de aula, eu estava no meio de um treinamento, e no final do dia eu sempre dava uma meditação para o grupo e eu li esse artigo, eu li essa experiência que eu tinha sentido de relembrar essa história. E todas as pessoas, era um grupo grande de quase 40 pessoas, todos eles no final vieram para mim e falaram: Nathalie, nossa, o que foi isso que você sentiu e que você leu? Tocou dentro de mim, parecia que você estava contando a minha história, parecia que você estava descrevendo esse amor que eu tive, aquela experiência. Você tem que contar isso para as pessoas, você tem que escrever um livro. Eu falei, imagina escrever um romance? Eu escrevo sobre autoconhecimento, escrevo sobre família, mas um romance é coisa para escritora profissional. E várias pessoas naquele momento disseram: você tem que escrever esse livro, porque isso tocou a gente num nível muito profundo. Quase como se a gente começasse a relembrar de histórias passadas lá atrás. E de repente, quando a gente lembrava, alguma coisa tinha acontecido dentro da gente. De repente, sabe quando uma coisa toca a gente fundo e a hora que você percebe, você se lembra, mas não mais com a dor, só com o sorriso, com a alegria de ter vivido aquela experiência amorosa. E eu falei, ok, quem sabe um dia eu escrevo esse livro, e para vocês viverem aquilo que vocês viveram hoje, quem sabe vocês vivem isso de novo quando lerem o livro. E passou. Fui dormir aquela noite. No meio da noite, fui acordada, praticamente acordada, lá pelas 4 da manhã, com um desejo incrível de escrever. E aí eu comecei a escrever uma poesia, um poema. Eu falo que era um poema ou uma poesia porque ela soava poético. E eram questões, eram perguntas. Perguntas que a minha alma queria fazer e que buscavam uma resposta, eu não sei de onde.
mas é quase como se eu estivesse conversando com um amor há muito tempo esquecido, lembrado, vivido. E aquelas perguntas me inundaram e eu escrevi todas e depois desse momento voltei a dormir, porque no dia seguinte eu tinha o treinamento para viver, para dar. Passou. No dia seguinte trabalhei, dei treinamento, fiz um monte de coisa, fui dormir novamente, fui acordada de novo, no meio da madrugada, com as respostas para todas aquelas perguntas que eu havia vivido naquela noite anterior. Quase como se um diálogo tivesse acontecendo através de mim e que falava de amor e de quando a gente encontra uma pessoa que toca a alma da gente profundamente e de repente você é quase como se você tivesse reconhecido essa pessoa. E traz uma alegria, uma coisa incrível. E eu escrevi aquelas respostas e continuei a cada dia e a cada noite, recebendo pequenos trechos de poesias, de textos que falavam sobre esse encontro entre duas pessoas que se reconhecem e reconhecem o amor que já sentiram um pelo outro. Esse processo durou 2 meses. Uma loucura. Eu nem sabia. Às vezes eu achava que eu estava delirando, porque eu escrevia artigos, mas aquilo era muito diferente. Eram poesias, eram partes de uma história. E eu fui deixando aquilo acontecer e fui escrevendo, escrevendo, tocando uma música sempre, acendia uma vela, tinha todo um ritual para eu receber essas poesias, esses trechos do livro que viveu, né? Ele veio através de mim. E aí um dia, de repente, eu estava no meu consultório e resolvi imprimir todos esses trechos, todas essas partes do livro e coloquei no chão, assim, espalhei. E, de repente, quase como um quebra-cabeça, eu fui numerando cada uma delas e é como se o livro, esse livro aqui, tivesse começado a surgir, ele tivesse começado a ter uma sequência. E, sei lá, 1 hora, 2 depois, o roteiro dele estava todo ali na minha frente, com tudo aquilo que eu já tinha escrito. E eu falei, nossa, tem uma história aqui para ser contada sobre um homem e uma mulher que se reconhecem, se reencontram e vivem um amor maravilhoso que toca cada um de nós profundamente dentro da alma. E à medida que eu fui escrevendo esse livro, eu fui lendo, porque a insegurança, eu não sei se você já escreveu alguma coisa, mas a insegurança de escrever é algo que todo escritor vive. E eu comecei a ler pequenos trechos desses livros, né, desse livro, dessas poesias, para as minhas amigas, para conhecidos, e comecei a perceber que aquilo que tinha acontecido na primeira vez, lá atrás, com as pessoas, onde elas eram tocadas por um amor profundo e de repente se viam diferentes, acontecia com cada um que ouvia um trecho dessa poesia, ou um trecho de alguma parte do livro que eu já tinha escrito. E era tão forte, e eu ficava tão feliz, que de repente eu falei, eu quero que quando eu escrever esse livro, que todo mundo possa viver essa situação, que possa viver essa experiência. E aí, num encontro com as minhas amigas, eu falei para elas, eu falei, como seria se a gente tivesse um livro onde as pessoas pudessem me ouvir contando, lendo esses trechos, essas partes, essas poesias que descrevem essa história maravilhosa. E foi assim que eu fiz esse livro. Cada uma das poesias
dos trechos importantes desse livro, desse romance que é uma história, vão estar disponíveis para você, para que você possa viver a mesma experiência que eu senti, a mesma experiência que essas pessoas tão queridas que me estimularam a escrever esse livro viveram quando eu comecei a ler. Quando eu comecei a escrever e quando eu falo que é quase como se fosse um filme, quando eu cantei para elas ou quando eu contei para elas os trechos dessa poesia. Então, para você que está aí do meu lado, eu quero te apresentar O Reencontro, um livro que é um romance que conta a história de duas pessoas que se reencontram e se reconhecem e, portanto, começam a viver ou a reviver uma linda história de amor. E eu digo que são dois livros, um dentro do outro, porque as poesias descrevem pra gente os sentimentos deles, enquanto a história conta o que eles viveram. Mas é claro que não podia ser diferente, tendo em vista o trabalho que eu faço. O livro acabou se transformando num roteiro, passo a passo, de como a gente cura as nossas dores de amor, as nossas histórias amorosas, as nossas despedidas, até de pessoas que há muito tempo atrás a gente cruzou no nosso caminho, você cruzou no seu caminho, eu cruzei, e que ainda falta de algum jeito uma despedida ou uma frase a ser dita, ou uma pergunta a ser respondida. Ou então, talvez você já tenha vivido um grande amor e talvez você ainda esteja com ele. E se for isso, perfeito, você é a prova viva de que a gente pode viver, encontrar um amor e viver com ele para sempre. Mas se você é como eu e como muitas das minhas amigas, das mulheres que eu conheço ou que eu já atendi no consultório, talvez você já tenha se despedido de alguns amores. E talvez você já tenha sentido como é difícil a gente poder se despedir deles. O reencontro pode ajudar você, assim como ajudou a mim e a centenas de mulheres que eu já compartilhei, em segredo, porque o livro está sendo lançado só agora, pequenos trechos dele. Trechos que tocam o nosso coração, que trazem o nosso encontro com partes da gente tão esquecidas e deixadas lá atrás. E que através de um convite, pela leitura, pela história, pelas poesias, pelas músicas que foram pessoalmente escolhidas por mim para cada um dos capítulos, eu tenho certeza que você vai viver essa mesma emoção que eu vivi e que essas pessoas viveram há 2 anos atrás, quando começaram a se reencontrar com essas partes tanto tempo atrás, deixadas, escondidas, e que agora têm a oportunidade de se curar através de uma linguagem que a nossa alma gosta. Uma linda história de amor contada. Então, por que eu digo que esse livro é diferente do que todos os livros que você já leu? Primeiro, porque você vai receber, quando você adquirir o livro, não só ele, e aí você tem opções de comprar ele em papel, do jeito que eu gosto, aqueles assim que a gente vai anotando, escrevendo, guardando, ou então online, que também é sensacional, direto na Amazon você pode comprar e baixar o livro. Mas aí, logo que você começar, você vai ter acesso a 37 poesias e músicas que vão contar para você todas as emoções do reencontro, todas as emoções que eu vivi, que eles viveram e que você pode viver junto comigo.
E mais ainda, quando você começar a ler o Reencontro e começar a ouvir as poesias, eu vou enviar para você pequenas reflexões. Sabe quando a gente está lendo um livro e às vezes quer perguntar para a autora o que ela estava sentindo naquela hora? Ou imaginando o que é que aquele personagem estava vivendo naquele momento? Essa conversa a gente vai ter juntas. Eu vou mandar para você, para o seu e-mail, as reflexões do reencontro. E assim a gente vai poder ler juntas essa história de amor e começar a trabalhar, a curar, a resolver a sua história de amor. Talvez passada, talvez presente, mas eu tenho certeza que de algum jeito elas vão começar a acontecer, elas vão começar a aparecer. E juntas a gente vai poder olhar para isso. Porque esse reencontro não é só entre dois personagens do meu livro, mas é principalmente entre você e a sua alma. Então seja muito bem-vinda à surpresa do reencontro. E aqui, em algum lugar, em volta desse vídeo, se você quiser, você tem um convite para começar essa jornada comigo. Compre o livro, se cadastra, começa a ouvir as poesias, começa a ler ele junto comigo. Pega um chazinho, uma coberta e vem comigo fazer esse caminho em direção às dores do seu coração, a cura das suas histórias de amor. E se você não quiser nada disso, ainda assim é um livro delicioso de ler. E você pode me ouvir a cada capítulo, contando uma história para sua alma. Um beijo enorme no seu coração e eu espero te ver, te reencontrar, para a gente ler esse livro juntas. Um beijo e até breve.